Fala turma, seja bem-vindo ao meu canal Professor Alvim. E na aula de hoje a gente vai ter uma aula de Direito Penal, Lei Penal no tempo para carreiras policiais. Mas antes, deixa eu dar um recado para você. Se você quer participar do meu grupo de WhatsApp Carreiras Policiais, deixei o link abaixo, onde eu vou mandar material dessa aula, vou passar questões, edital verticalizado, novidades, vídeos novos e também a gente vai marcar aulas ao vivo de penal, processo penal e direito administrativo. Tá? Gente, sem enrolação, boa aula para vocês. Nessa aula a gente vai falar sobre a lei penal mais benéfica. E a lei penal mais benéfica, onde é a sua previsão legal? A previsão legal é no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma lida do que fala, porque pode ser cobrado letra de lei, né? Então, a lei penal mais benéfica está no artigo 2º, parágrafo único, que fala: a lei posterior, de qualquer modo, favorece o agente, aplique-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado, tá? Aí a gente está falando o quê? Que a lei anterior, de qualquer modo que favorece ao agente, aplica aos fatos praticados, mesmo se for após o trânsito em julgado, tá? Gente, vamos lá. Vamos entender a lei penal mais benéfica. Então, para entender a lei penal mais benéfica, a gente tem que entender o seguinte, ó. Via de regra, coloca aí, ó, regra. O Código Penal, ele adota o quê? O chamado tempus, coloca aí, ó, termo em latim, ó, tempus regit actum. Então, ó, segundo a regra, tempus regit actum. Isso quer dizer o seguinte: se aplica a lei na data do fato que está em vigor. Isso é a regra. Por exemplo, se hoje você subtrair coisa ali móvel, praticar o crime de furto, você vai responder por artigo 155 do Código Penal que está em vigor nesse momento. Por quê? A regra tempus regit actum, tá? Tempus regit actum. Então, se aplica a lei, coloca aí, ó, no momento, coloca do fato. Isso é a regra, tá? Só que aí o legislador é o seguinte: ele vai trazer o artigo 2º, parágrafo único, que vai falar o seguinte: se a lei, de qualquer modo, ela for mais benéfica, ela vai retroagir para favorecer o réu, tá? E não se preocupe que eu vou dar agora uma linha do tempo para explicar isso para você. Vamos lá? Para você entender melhor, porque aqui é direito penal descomplicado. Vamos fazer uma linha do tempo. Linha do tempo aqui para nós, beleza? Colocou aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, vamos dar um exemplo. Você pratica o crime de furto. Crime de furto. Ah, o fato, tá? Aqui é o furto, aqui é o fato. E aqui, qual é a data que foi praticado esse fato aqui? Vamos colocar essa data em vermelho. Então, aqui foi 1/1/2012. 1/1/2012 foi praticado o crime de furto. Foi a data de 1/1/2012. Aí o que vai acontecer? Aqui, a pena de furto, ele tinha uma pena mínima, coloca aí, ó, mínima 5 anos e uma máxima de 10 anos. Beleza? Então, ó, primeira informação, furto, a data do fato é 1 de janeiro de 2012, a pena mínima era 5, a máxima era 10 anos. Passado o tempo, o que vai ocorrer, gente? Ó, passou o tempo. Essa aqui é a lei do furto, a gente falando que essa aqui é a lei A. Vem uma lei B e ela modifica o quê? A lei B, ela modifica a pena de furto. Então, a lei B, ela vai trazer agora e vai aumentar. Então, a pena de furto agora é no mínimo 2 anos e no máximo o quê? E o máximo ela é 5 anos. Mudou a pena mínima e a máxima, não é isso? Então, ó, veio uma lei B e alterou a pena do furto para no mínimo 2 anos e no máximo 5 anos. Aí você coloca só a data aqui. Aqui foi em 1/6/2012. Beleza. Passar o tempo, o que vai ocorrer? O juiz vai dar a sentença. Coloca aí, a sentença.
E na sentença, a sentença, digamos aqui, ó, que é 12/12/2012, tá? Beleza. Aí eu pergunto para você, pela regra, vamos lá, pela regra Tempus Regit Actum, se aplicaria qual pena? Se aplicaria a pena, né? A lei da pena, né? A lei, nesse caso, aplicaria a pena da data do fato. Beleza? Então, aplicaria essa lei A, com a pena mínima 5 anos e a máxima 10 anos. Isso, a regra, Tempus Regit Actum. Só que é o seguinte, o legislador tragente traz a chamada lei penal mais benéfica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na sentença, o que o juiz vai fazer? Ele vai pegar essa lei aqui, que ela é mais benéfica, e retroagir. Então, esse efeito que a gente chama que o juiz aplicar essa lei porque ela é mais benéfica, ele retroage a data do fato para aplicar essa lei porque ela é mais benéfica. Isso a gente chama de o quê? Retroatividade. Então, gente, é isso. Por isso que ele fala que a lei penal mais benéfica retroage para beneficiar o réu. Ou seja, retroagiu a pena que é mais benéfica para favorecer o réu. Esse efeito a gente chama de retroatividade. A lei penal mais benéfica retroage, tá? E sai da regra que é Tempus Regit Actum. Vamos lá. Gente, só que é o seguinte, o que as pessoas elas erram é o seguinte, falar que a lei ela somente retroage para beneficiar o réu. Só que tem um outro efeito também que pode ser utilizado para beneficiar o réu. Como assim, professor? Vamos lá? Vamos continuar. Então, coloca aqui outra linha do tempo. Coloca aqui outra linha do tempo. E aí você vai colocar o seguinte, ó. De novo, tem uma lei A. Essa lei A, crime de furto, né? E aqui, ó. Só que agora vai mudar o quê? Agora vai mudar a pena mínima. Então, a pena mínima agora altera. É 2 anos. E a máxima é 5 anos. Beleza? Então, a lei de furto traz uma pena mínima 2 anos e a máxima 5 anos. E aqui foi o quê? E aqui foi praticado o fato. E aqui praticado o crime de furto. Nessa data que a gente colocou, colocamos de novo também, mesma data, ó, 1/1/2012. Beleza. Passa o tempo, vai acontecer o quê? Vem uma lei B, e essa lei B, ela vai modificar a pena. Coloco aqui, ó, mínimo. Então, nesse caso agora, vai ser 5 anos, pena mínima. E o máximo, o quê? E o máximo 10 anos. Beleza? Então, coloca aí, o mínimo 5 anos, máximo 10 anos. Vamos lá, gente. Agora, coloco de novo aqui, ó, sentença. Vamos à sentença. Aqui a data. Qual é a data de sentença? Coloca no... Mesma coisa aqui, ó, 12/12/2012, tá? E aqui, mesma coisa, ó, a lei B vem 1/6/2012. Então, veio uma lei B, alterou a pena. Aí você tem que verificar o quê? Ó? Na data da juiz vai dar sentença. Nesse caso agora, a lei mais benéfica é a lei A, na data do fato. Então, o que vai acontecer com isso, gente? O que a gente vai falar? Que agora, a lei mais benéfica, que é anterior, quando ela for mais anterior, ela vai o quê? Ela vai para frente, não é isso? E nesse caso, esse efeito a gente chama de quê? A gente chama de ultraatividade. Beleza? Então, aqui nesse caso, como a lei anterior ela é mais benéfica, isso se chama ultraatividade, tá? Quando a lei, nesse caso, mais benéfica é a anterior. Então, quando eu falo de lei penal mais benéfica, eu posso dizer que ela tem tanto retroatividade, que retroage como mais benéfica, como também ultraatividade. Gente, vamos lá. Outra coisa de informação. Essa lei aqui, coloca, ela é, ó, que essa lei B com a pena mínima de 5 anos e 10 anos de furto, eu posso dizer que ela é o quê? Uma lei mais maléfica. E o que aconteceu com essa lei mais maléfica? A lei mais maléfica, a gente percebeu o seguinte, que ela não retroage. Isso pode dizer, então, que ela é o quê? Então, coloca aí, ó. Lei mais maléfica, coloca, ela é irretroativa. Então, toda lei que ela for mais maléfica, ela é irretroativa.
ela não retroage, tá? Então, lei mais benéfica, ela retroage para beneficiar o réu. Lei mais maléfica, ela é irretroativa, ela não retroage para beneficiar o réu. Então, a gente viu esses dois efeitos. Uma lei mais benéfica, ela retroage, mas também tem outra atividade, quando, nesse caso, a lei anterior for mais benéfica. Tá, gente? Vamos lá, outras informações que a gente tem que saber aqui sobre a lei mais benéfica. Vamos lá. Súmula 501 da STJ. Gente, pergunto para vocês antes. Eu posso combinar leis? Eu posso pegar... Como assim, professor? A lei anterior, ela tem uma parte mais benéfica e a lei posterior, ela tem outra parte mais benéfica. Eu posso combinar as duas para beneficiar o réu? Como assim, professor? Então, ó, vamos usar esse exemplo aqui que a gente tem, tá? Só apaga aqui, ó, a pena máxima, apaga isso aqui. Então, apaga isso aqui para a gente pegar essa linha do tempo e já fazer como exemplo. Então, o que vai acontecer agora? Digamos que a pena mínima aqui, ó, é 2 anos, tá? E a máxima, coloca a pena mínima é 2 anos, e a máxima é o quê? A máxima é 10 anos. Aí, a lei B aqui, ó, a pena mínima, ela é 3 anos e a máxima 8 anos, tá? 8 anos. O que deu para perceber aqui? Aqui, a pena mínima, ela é mais benéfica do que a lei B. A lei A tem a pena mínima mais benéfica. E a lei B tem a máxima mais benéfica do que a lei A. Eu posso combinar, ou seja, pegar a parte mais benéfica de uma e somar na outra para aplicar ao réu? O que vocês acham? Gente, não pode combinar leis para beneficiar o réu. Mas por que, professor? Vamos lá, vamos ler a súmula 501 primeiro do STJ. É cabível a aplicação retroativa da lei número 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advinto da aplicação da lei 6.368 de 1976. Finalzinho que é importante, sendo vedada a combinação de leis, tá? O juiz não pode combinar a lei, tá, gente? Ele tem que utilizar aquele que ele achar mais benéfica. Então, coloca essa informação aqui, ó. Súmula 501 do STJ. Aí você coloca em vermelho aqui, ó, vedação de combinação de lei. Porque se o magistrado estiver combinando a lei, se ele estiver combinando lei mais benéfica, o que vai acontecer? Ele vai estar legislando, ou seja, ferindo a tripartição dos poderes, tá? Por isso que é vedado, súmula 501 do STJ, a combinação de lei, como está aparecendo na tela para vocês. Vamos lá de novo, gente, mais uma súmula. Súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, tá? Então, nesse caso, quando eu falo de lei permanente e crime continuado, eu aplico, nesse caso, a lei mais maléfica. Vamos dar um exemplo aqui também sobre isso? Vamos lá. Vamos pegar essa aqui de cima, ó. Apaga aqui. Beleza? Aqui a gente vai... Pode deixar só para esse retroativo aqui, ó. Usar isso aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Apaga aqui. Gente, o que é crime permanente e crime continuado, tá? Quando eu falo de um crime permanente, eu estou falando que é aquele crime que se prolonga no tempo por vontade do agente. Pessoal, me dá exemplo de crime permanente. Sequestro. Então, o agente sequestra a pessoa, ele fica em cárcere privado. Enquanto a pessoa estiver em cárcere privado sequestrada, esse crime vai se consumando por vontade do agente, é um crime permanente. Pessoal, dá outro exemplo, crime de receptação. Enquanto a pessoa estiver com a coisa lá que foi roubada ou furtada, ele responde pelo crime de receptação. Então, você compra um celular e fica com o celular na sua casa, esse é um crime permanente. Quando você estiver com ele, o crime está se consumando, tá? Isso é o crime permanente. O crime continuado é aquele quando o agente, por 2 ou mais atos, pratica 2
ou mais crimes, mesmos crimes, crimes da mesma espécie, no mesmo questão de local, horário e etc. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o crime de sequestro como exemplo. Então aqui, ó, na lei a pessoa vai e sequestra. Houve o crime de sequestro, não é isso? Houve o crime de sequestro. E aqui, ó, digamos que o crime de sequestro na época, ele era um crime com pena de 2 anos e o máximo 5 anos. Beleza? Aqui é o crime de sequestro. Sequestrei a pessoa. Aí vem uma lei B e muda a pena do crime de sequestro. O crime de sequestro agora é 5 anos a mínima e 10 anos a máxima. Ou seja, piorou. O que a gente viu? A gente viu que o crime de sequestro é um crime permanente. Ou seja, então o que é um crime permanente? É aquele que se consuma pela vontade do agente ao longo do tempo. Ó, então a pessoa sequestrou aqui e essa pessoa se manteve aonde? Em cárcere privado. Então é um crime permanente, o crime que sequestro está se consumando. Está se consumando, está se consumando. Dia 1º de 6 de 2002, veio uma lei B e essa lei, você está vendo que ela é o quê? Ela é pior, a pena maior, ela é mais maléfica, não é mais maléfica? Sim, a lei B, coloca aí, ó, mais maléfica. Aí eu pergunto para vocês, essa lei B, por mais ser maléfica, ela pode se aplicar aqui para o crime de sequestro? E aí você falar assim, não, não pode porque ela é pior. Lei penal só retroage-se mais benéfica. Gente, vamos lá. Nesse caso, o que fala pra gente? A súmula 711 do STF. Ó. Lei penal mais grave aplique-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanente. Ou seja, gente, ó, não cessou a permanência aqui, ó. Não foi cessado. Ainda está se consumando. Ou seja, nesse caso, essa lei penal que é mais maléfica, ela vai o quê? Ela vai aplicar. Tranquilo? Porque ainda não cessou. Digamos que o sequestro vai continuando aqui, ó. Vai continuando e só vai cessar em 2/12 que cessa a permanência. Então, só aqui que cessa, ó. Cessa a permanência. Então, o que eu vou dizer com isso? Quer dizer que é o seguinte, essa lei mais maléfica, ela se apega, porque não cessou permanente. É basicamente o seguinte, é como a pessoa estivesse consumando o crime enquanto a pessoa estivesse sequestrada. Por isso que a lei mais maléfica é como ele estivesse praticando o fato nesse tempo, é como ele estivesse continuando para praticar o fato. Por isso se aplica a lei mais maléfica, mais grave. Por isso que se ele for preso aqui, ele vai ser preso em flagrante, é como se o crime tivesse se consumado, tá? Presta atenção na súmula 711 do STF, que também se aplica ao crime continuado e o crime permanente. Por fim, a súmula 611 do STF fala: transitada e julgada a sentença condenatória, compete ao juiz de execuções a aplicação da lei mais maléfica, tá? Mais benéfica. Súmula 611 do STF. Ou seja, coloca aqui no cantinho, gente, ó. Súmula 611 do STF. Ou seja, após transitou em julgado, quem aplica é o juiz de conhecimento ou o juiz de execução? Gente, transitou em julgado, agora o processo é responsabilidade do juiz de execução. Então, quem vai aplicar aqui, ó, na súmula 611, após, coloca aí, ó, trânsito em julgado, TJD, juiz de execução. Então, após o trânsito julgado, segundo a súmula 611, quem aplica é o juiz de execução, porque a pessoa está lá. Então, digamos o quê? Vamos dar exemplo. Dá um exemplo aí, professor. Então, a pessoa está presa. Ela está presa aí pelo crime de tráfico de drogas, que a pena é tal. Aí, ela cumpriu tanto tempo dessa pena. Aí vem uma pena que reduz a pena de tráfico. E nessa redução, o tempo que ele ficou preso já dá a sua liberdade. Então, quem vai fazer isso? Quem é o juiz que vai dar a liberdade? É o juiz de execução, segundo a súmula 611 do STF. Lembrando que a lei penal mais benéfica, ela se aplica mesmo após o trânsito em julgado. Beleza, galera? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre lei penal excepcional e temporária. Abraço.